Glória a Deus. Eu quero já ir direto ao nosso tema dessa noite. Quero falar sobre semeadores de boas notícias. E nós estamos numa estação tão incrível da vida da igreja. O Senhor tem nos levado a viver com um propósito por esses dias, ministrando, vivendo cada aspecto daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. E como é precioso, né, ver aquilo que Deus está fazendo, porque, afinal de contas, hoje nós temos tantos frutos lindos das boas notícias, temos que celebrar, mas também temos que, né, com consciência clara, viver os propósitos da forma correta, e nós estamos aqui exatamente para isso. Eu quero que você já abra comigo, para que nós possamos, sem perca de tempo, entrar diretamente na palavra dessa noite. Abra em Mateus, capítulo 13, deixa a tua Bíblia aberta nesse capítulo da palavra do Senhor. Nós vamos ler, uma palavra um pouquinho extensa, mas tão necessária e importante para a nossa leitura dessa noite. Vamos lá juntos, eu quero que você abra aí sua Bíblia, o seu smartphone, em Mateus capítulo 13. Você abriu, amém? Amém. Então vamos lá, do verso 10 em diante, a palavra, aliás, do verso 1, né? Mateus 13, 1 diz assim: E naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E a outra, enfim, caiu em terra boa, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? E ao que Jesus respondeu: Porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E por isso eu falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, e nem entendem. Assim, neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata-lhes o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando, porém, chega a angústia, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo, a fascinação da riqueza, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas, e aqui eu gostaria que você prestasse bastante atenção, diz, verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, compreende, este frutifica e produz
a 100, 60 e a 30 por 1. Diga comigo assim: ouvir a palavra, compreender a palavra e frutificar. Olha só que direção clara que o texto da palavra de Deus nos dá nesse verso 23. Ouvir a palavra, compreender a palavra é o que nos leva ao lugar de frutificação. Não é somente ouvir a palavra. Aliás, em um domingo como hoje, eu fico imaginando quantas centenas de milhares de pessoas estão sentadas nos bancos das igrejas mundo afora, como foi hoje pela manhã também. Pessoas ouvindo a palavra, mas naturalmente há uma diferença muito grande entre apenas ouvir e compreender. É muito comum entre nós o jargão popular que se diz: entrou por um ouvido e saiu pelo outro, porque pessoas tendem, dentro de um ambiente de comunicação, onde muitas vezes a palavra está sendo exposta, mesmo assim, para muitas pessoas a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. Exatamente porque não conseguem compreender a complexidade, a profundidade que a palavra de Deus tem, tão necessária para que ela seja não somente ouvida, mas para que ela seja compreendida. Bem, a Bíblia fala aqui sobre frutos, e os frutos, eles vêm de acordo com a compreensão, logo após ouvir a palavra. É impossível que alguém, por exemplo, frutifique a palavra sem que a palavra tenha sido compreendida, sem que a palavra tenha sido muitas vezes esclarecida ao seu coração. E essa é talvez um dos motivos mais importantes pelo qual nós estamos nesses dias anunciando as boas notícias do reino de Deus. Porque a palavra de Deus não precisa ser apenas pregada, mas a palavra de Deus precisa ser também compreendida, amém? E a compreensão da palavra traz a frutificação. E esse é um dos pontos que nós falaremos essa noite. Mas antes eu quero dizer para você que a parábola do semeador, que é um dos textos mais pregados, você obviamente já deve ter ouvido pregações sobre esse texto da palavra. Eu mesmo talvez posso dizer que não somente o que vamos refletir essa noite, mas há muitas outras lições que podemos extrair desse texto da palavra. Mas contextualizando um pouco mais para o nosso momento como igreja, para a estação que nós estamos vivendo, essa noite eu quero compreender junto com você alguns motivos pelos quais nos levam a estar nesse lugar de anúncio das boas notícias. Aliás, eu creio que você, se ainda não começou, a tua casa de boas notícias, eu creio que Deus já está gerando isso no teu coração. Essa semana foi uma semana muito abençoada. Nós ouvimos dezenas de testemunhos, irmãos já compartilhando aquilo que Deus está fazendo, a maneira com que o Senhor está tocando corações, a maneira com que o Senhor já está falando com as vidas. E é tão bom, meus irmãos, entender que esse é um chamado coletivo. Esse não é um chamado específico para uma, para duas ou para algumas pessoas. Este é um chamado para a igreja, anunciar a palavra de Deus, para que ela seja compreendida e depois possamos ver essa grande frutificação. Amém? Quero começar compartilhando com você um trecho do texto que nós acabamos de ler. Quero refletir aqui no verso 3 desse texto de Mateus. E eu quero compartilhar esse tema, Fomos chamados para esta missão. E o trecho que eu separei é: eis que o semeador saiu a semear. Vamos ler juntos? Vamos lá? Eis que o... Mais uma vez. Eis que o semeador... Muito bem. A palavra de Deus, então, diz que o semeador, repita comigo, saiu. Olha só. Esse é um dos primeiros pontos que nos leva a entender que o chamado do Senhor para as nossas vidas é também sair. Mas sair de onde?
sair da nossa zona de conforto. O ser humano, ele é tentado todos os dias a permanecer no lugar mais confortável. A verdade é que sair é um grande desafio. A verdade é que romper muitas vezes com o lugar do comodismo é um desafio para muitas pessoas. É normal que talvez a nossa natureza, acostumada com o conforto da vida, não queira nunca aceitar desafios. E hoje eu estou falando especificamente sobre o desafio da missão, mas isso você pode aplicar para todos os sentidos da sua vida. Você, como ser humano natural, não quer se autodesafiar para nada. A nossa tendência é sempre optar pelo comodismo, quando na verdade nós entendemos aqui, segundo o que as Escrituras nos dizem, que o chamado de Deus para nossas vidas é também reconhecer a necessidade de sair. E aqui eu não estou falando da minha própria boca, eu estou ministrando aquilo que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Ele ensinou a importância de sair da esfera, muitas vezes, da religiosidade. Por quê? Porque nós nos acostumamos. Porque para nós, muitas vezes, é confortável ficar só no lugar ali de receber, É confortável, muitas vezes, ficar somente no lugar de aprender. Só que tudo aquilo que nós aprendemos deveria ter um objetivo muito claro, que é expandir o reino de Deus. E não apenas para um aprendizado pessoal, não apenas para um crescimento que vai me levar a ficar ainda mais conhecedor de todas as coisas, sem que eu use isso a favor do reino de Deus. Portanto, o Senhor Jesus, entendendo que a figura do semeador é uma figura importante para que o reino dele seja anunciado, ele declarou com palavras claras nesse texto, dizendo: eis que o semeador, diga comigo assim, mais uma vez, saiu. Então esse é o nosso chamado. A Bíblia diz em Marcos 16, você lembra? Portanto agora ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O ide aqui é exatamente a expressão de sair. A palavra igreja, você sabe muito bem, no original grego, eclésia, ela tem exatamente este sentido quando ela nos leva a refletir sobre o seu significado, que é os chamados. Vamos ver quem sabe aí, para onde? Para fora. A palavra igreja significa os chamados para fora, mas nos nossos dias nós estamos vivendo mais em os chamados para dentro, porque estamos muito mais preocupados com a nossa vida, com as nossas necessidades. O ser humano, cada vez mais, ele tem se colocado nesse lugar de ser o centro. Então, hoje pela manhã eu compartilhava com os irmãos, tanto no nosso curso de líderes, quanto também aqui no culto que nós tivemos pela manhã, as motivações que, por exemplo, levam pessoas a virem à igreja. E é muito comum que pessoas tenham motivações e, a motivação de algumas pessoas, cura de enfermidades, restauração de casamento, muitas vezes restauração da sua área financeira, vida emocional, relacionamentos. E eu disse hoje de manhã e volto a repetir isso para todos vocês aqui hoje à noite também. Não existe problema algum com a maneira com que as pessoas chegam à igreja, sejam elas em busca de cura, seja ela em busca de restauração, seja em busca de, relacionamentos melhores ou algo deste nível. Não tem problema nenhum com a forma que você chega. O problema está na forma com que nós continuamos. Porque muitos não conseguem entender a importância de sair muitas vezes daquela estação que viveu por um tempo, que pode ter sido a estação da dor, do luto, da enfermidade, da tristeza, da decepção,
e tudo isso é comum de todos nós seres humanos. Porém, o que o Senhor espera de cada um de nós é que logo após o reconhecimento de que está sobre nós, muitas vezes um ambiente de luta, de dificuldade, é que nós temos a possibilidade de superá-los e viver novas estações em Cristo Jesus. Eu citei uma frase hoje cedo que eu confesso que eu ouvi ela, mas assim, eu realmente não sei quem falou essa frase. Talvez até vou pegar para mim ela agora. Mas é uma frase que fala assim, que sucesso é ter problema novo. Eu confesso que eu demorei um tempo para ir, como eu estou vendo que o tico e teco de alguns está funcionando aqui, alguns talvez está demorando para cair a ficha, mas é exatamente isso. Sucesso, o que é sucesso? É ter problema novo. Gente que fica sempre no mesmo problema, gente que fica sempre na mesma situação. Você vai conversar com a pessoa hoje, o problema é aquele, você vai conversar daqui 6 meses, é o mesmo problema, você vai conversar daqui 1 ano, é o mesmo problema, e você vê que isso se torna um ciclo vicioso, onde boa parte das pessoas acabam usando os seus problemas como talvez até argumento para não enfrentar os desafios da vida, e é aí que se tornam as vítimas, é aí que se colocam nesse lugar onde Deus definitivamente não sonhou para você. Então o sucesso é realmente ter problema novo. É que o problema de ontem vencido não seja o mesmo problema de hoje. Porque problemas teremos, lutas teremos, dificuldades teremos, mas eu não posso ficar imerso em uma estação da vida e muitas vezes até me alimentando daquela estação, e eu vejo que tem pessoas exatamente assim. Elas nunca saem daquele lugar que para alguns muitas vezes é o lugar da sua ferida, é o lugar da sua enfermidade. Então você conversa com a pessoa e a história nunca muda. Eu creio que Deus tem novas histórias para a nossa vida, amém? Que o Senhor quer mudar o ciclo, que o Senhor quer mudar a estação. Eu cito com frequência, e você que nos ouve vai se recordar, Marcos capítulo 2, quando Jesus vai até a casa da sogra de Pedro, e aquela mulher é curada por Jesus. A Bíblia mostra a expressão dela, que era a expressão de uma pessoa curvada, diante da sua enfermidade. Ela padecia em febre, em alta febre. Mas quando Jesus chega em sua casa, coloca as mãos sobre aquela mulher, a Bíblia não diz somente que ela foi curada, isso é maravilhoso, mas ela foi curada, ela foi liberta, e logo depois, o que as Escrituras nos mostram é que ela se levantou e passou a servir Jesus. E esse é o ciclo ideal, queridos. Esse é o ciclo que o Senhor sonhou para a minha vida e para a sua vida. Deus não tem problema nenhum com as estações de luto, de enfermidade, de tristeza, que são comuns de todos nós. A grande pergunta é: o que eu farei depois da cura? O que eu farei depois da libertação? O que eu farei depois que o meu casamento for restaurado, depois que a cura da enfermidade chegar, depois que eu acertar a questão financeira, enfim, o que eu farei depois que a bênção estiver sobre a minha casa e sobre a minha vida? O que percebemos é que com frequência pessoas permanecem, cultivando aquela mesma estação, e elas não querem sair desse lugar. E aqui o chamado coletivo do Senhor para as nossas vidas eu quero que você repita comigo, diga mais uma vez assim: o semeador saiu a semear. Bom, ele podia ter optado pelo comodismo, do tipo: pastor, dá para fazer daqui mesmo. Eu preciso mesmo sair, não dá para, olha, aqui está tão bom, aqui está tão quentinho, está tão gostoso. Eu não tenho como falar disso sem me lembrar de Pedro, quando ele estava com Jesus lá no alto do monte, e ele estava ali celebrando aquele momento, porque afinal de contas, que privilégio era estar com Jesus. E o que ele fala para o Senhor é: Pai, está tão bom aqui, Vamos fazer 3 tendas. Uma será para o Senhor, outra será para Elias, outra será para Moisés. A expectativa dele está bom demais aqui, vamos permanecer nesse lugar. Eu vejo características de Pedro também nos nossos dias.
Às vezes está tão bom aqui, né? Na hora do louvor, da adoração, a celebração, nós estamos entronizando o nome do Senhor, né? E a bênção de Deus está chegando sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Tem um futuro baterista chegando aqui, ó, tá já de olho ali na bateria, né? Mas talvez o que eu e você precisamos entender com mais clareza nos nossos corações é que o Senhor nos chama para essa mudança de estação. Quantos podem dizer amém? Olha lá, ele quer tocar bateria, gente. Vamos lá. E tanto Pedro quanto nós temos essa mesma dificuldade, que é, muitas vezes, entender o lugar, a estação, o chamado de Deus para as nossas vidas. Nós queremos a zona de conforto, nós queremos o lugar do comodismo, né? Você não quer acordar em uma manhã fria, né, para ir à igreja, você não quer acordar numa manhã fria para ir ao trabalho, você não quer acordar em uma manhã fria para ir à academia, sabe? Nós todos os dias somos provados na nossa zona de conforto. Porque se fosse pela nossa tendência, se fosse pelo nosso desejo, ficaríamos no sofá, ficaríamos no lugar quentinho para sempre. Mas o Senhor nos chama a sair, quantos podem dizer amém? E esse sair não é sair em meu nome, mas é sair em nome do Senhor. Quem nos convida, quem nos chama é o próprio Senhor Jesus. Ele diz aqui, eis que o semeador saiu a semear. Quero passar para um próximo ponto, aonde em Lucas capítulo 8, fazendo referência ao mesmo texto. Aliás, a parábola do semeador, ela aparece em 3 evangelhos, né? Tanto Mateus, que nós lemos, quanto Marcos, quanto Lucas. E aqui eu quero compartilhar com você o que as Escrituras também nos dizem nesse texto. A palavra é a mesma para todos. Lucas 8, verso 11, a semente é a palavra de Deus. Vamos ler juntos? A semente... Amém. Então, a semente é a palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que é uma só semente para todos os tipos de terreno. Nós estamos saindo, né, ao longo dessas 4 semanas, levando a palavra de Deus, semeando o evangelho. Nós seremos os carteiros, né, ao longo desse mês, declarando as boas notícias do reino de Deus, a palavra do Senhor. E é interessante pensar sobre isso, que a mesma semente para um é a mesma semente para outro. Paulo pregou para a mulher na beira do rio, Paulo pregou para carcereiro, mas Paulo também pregou para filósofos, Paulo também pregou para reis. A mesma palavra que se aplica ao pobre é a mesma palavra que se aplica ao rico. A mesma palavra que é ministrada sobre o coração de uma mulher é a mesma palavra que é ministrada sobre o coração de um homem, porque independente do lugar, a palavra é sempre a mesma. E a palavra sendo pregada, ela produz transformação, ela produz vida, ela produz mudança de história na vida das pessoas. É Hebreus 4,12 que diz, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Quem é capaz de discernir o nosso coração? É a palavra de Deus. Portanto, quando a palavra de Deus é semeada, portanto, quando a palavra de Deus é ministrada sobre o coração, ela tem potencial de mudança e transformação. E é por isso que não importa o terreno, aliás, nós sabemos que a palavra pode brotar até nos terrenos mais improváveis. Quando você olha lá na calçada da sua casa, às vezes pode ter lá uma frestinha entre o cimento e às vezes mesmo naquela fresta, quem já viu, né? Algo nascer ali, seja uma planta, seja, sei lá, né? Algo que você não imaginava, não tem ambiente para aquilo, é só uma frestinha, mas uma sementinha caiu naquele lugar e aquela sementinha ela conseguiu brotar, porque, irmãos, nós não podemos subestimar o poder, o potencial da palavra. A palavra de Deus, Jesus comparou ela com a semente de mostarda, é o reino de Deus, que é algo tão pequenininho, quase que imperceptível
aos olhos humanos, mas que tem um grande potencial. Diz a Bíblia que a semente de mostarda, quando ela cresce, ela se torna uma grande hortaliça e ela pode até ser o lugar onde as aves vão dormir, vão se acomodar naquele lugar. Por isso que a gente não pode desprezar. A semente da palavra de Deus, ela pode trazer transformações incríveis. E eu já vi isso acontecer, eu tenho visto isso acontecer. Pessoas das quais até nós subestimávamos e pensávamos, será que esse coração duro, será que essa pessoa consegue ter mudança, transformação de vidas? Se tem uma coisa que eu tenho aprendido nesses anos, pregando o Evangelho e a palavra de Deus, não subestime o poder de Deus. Porque Deus pode mudar o coração até mais duro. Deus pode mudar as circunstâncias. O Senhor pode transformar vidas, porque quem está produzindo essa transformação, essa mudança não é homem, é a palavra de Deus, é o poder do Senhor que traz cura, que traz libertação. Mas para que tudo isso aconteça, diga comigo mais uma vez, o semeador tem que sair para semear. Não tem como, irmãos. Não tem como a palavra produzir mudança, transformação, restauração, se o semeador não sair a semear. Deus nos chamou para esse lugar. Deus nos chamou para esse tempo. Esse não é um chamado individual, este é um chamado coletivo. É o tempo da igreja do Senhor. Eu creio que como nunca, assim como o Lucas nos fala, os campos estão brancos, irmãos. Os campos estão brancos. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Você lembra, há 4 semanas atrás, a ênfase que nós demos nesse texto, quando colocamos ali, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. O que Deus nos manda fazer? Orar, nos colocar nesse lugar. Senhor, a seara é grande, os campos estão brancos, mas onde estão os trabalhadores? Deus nos fala, rogai ao Senhor da seara. O papel da igreja nessa hora é a oração, é a ação também, mas é nos colocarmos nesse lugar de submissão à vontade de Deus e nos submetendo a Ele, nós veremos tão grande transformação, porque a palavra, quando é pregada e quando ela é entendida, ela traz, conforme o verso 23 nos disse aqui, a frutificação. Então há um chamado coletivo sobre nós, de sairmos da nossa zona de conforto, de levarmos a palavra do Senhor em tempo oportuno, abrindo as Escrituras para que todos possam crer da mesma maneira, com oportunidades daquilo que Deus tem colocado diante de nós. Na semana retrasada falei sobre o texto de Eclesiastes, quando a Bíblia nos ensina dizendo, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não repouses a mão, não sabe qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A palavra de Deus fala, aquele que somente observa as nuvens, nunca semeará, e aquele que olha para o rio, nunca colherá. Ou seja, eu não posso em um momento como esse, oportuno, ficar olhando para as nuvens, ficar vendo, usando um ditado popular, a banda passar, quando na verdade Deus nos chama para esse lugar de semear a palavra dele em tempo oportuno. E é aqui que nós vemos grandes milagres acontecendo, mas tudo isso flui da nossa obediência em primeiro lugar. Tudo isso flui do nosso coração inclinado ao Senhor, em reconhecimento de que Deus está nos levando para esse lugar que nós sempre oramos. Afinal de contas, você sempre orou por avivamento. Afinal de contas, você sempre orou por transformação de vidas. Afinal de contas, nós como povo de Deus, estamos aqui na sociedade e muitas vezes estamos ali reclamando, murmurando, olhando as coisas acontecendo, não estamos felizes com o mundo ao nosso redor, porém não estamos fazendo nada. Deus nos chama para semear a semente da palavra de Deus, exatamente para que a justiça dele se cumpra nesse mundo. E eu sou prova viva, porque assim como tenho ouvido testemunhos de outros irmãos, de dezenas de irmãos que estão com seu coração cheio de alegria, levando as boas notícias, também nas minhas boas notícias, nas casas que eu visitei,
como eu vi, sabe, o cuidado do Senhor, como eu pude ali contemplar com alegria que o Senhor é quem muitas vezes produz transformação. E quantas pessoas estão com seus corações abertos, quantas pessoas têm potencial de frutificação, mas muitas vezes é mais fácil para nós ficarmos na zona de conforto, né? Não sairmos desse lugar que muitas vezes para nós é quentinho, é gostoso, porque nós não queremos sair. A nossa natureza não quer sair, mas quem nos chama hoje é o Senhor Jesus, amém? É Ele que nos chama assim como chamou os seus discípulos. E eu quero compartilhar com você agora algo que é fruto também da parábola aqui do semeador, que é uma espécie de compreensão sobre os corações, sobre os solos que nós encontraremos quando estivermos ali semeando as boas notícias. O que eu vou ler agora, na verdade, é o resumo daquilo que a própria Escritura nos diz aqui, do momento em que Jesus não somente fala da parábola, mas também do momento que Jesus explica a parábola. E eu creio que esses textos que nós vamos ler, eles são autoexplicativos. Provavelmente eu não preciso nem falar nada para você, o próprio texto já falará por si. E essa é uma maneira de nós, talvez, nos prepararmos um pouco melhor para aquilo que nós enfrentaremos nos dias das boas notícias. Então vamos lá. Quero começar por olhar com você para um tipo de solo. O primeiro solo que Jesus menciona aqui, que é o solo à beira do caminho. Então, começa ali com o verso 4, né? Uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Está no verso 4. Agora, a explicação de Jesus para isso. No verso 19, ele diz: todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, olha o que diz a Escritura, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Como eu disse, eu nem preciso explicar, porque a palavra aqui ela é autoexplicativa. Mas Jesus fez questão de explicar aos discípulos que tipo de corações, que tipo de solos nós encontraríamos quando estivéssemos ali levando a semente da palavra de Deus. E o primeiro deles é exatamente esse, é aquele solo, né, que ele está batido, porque ele é o solo à beira do caminho, ele não foi preparado para receber a palavra, porém a semente cai sobre ele. Só que, como a semente não tem ali um ambiente propício para que ela possa frutificar, vêm as aves e roubam. Jesus então explica dizendo que aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. E aqui eu gostaria de enfatizar aquilo que nós dissemos lá no início. Veja, o próprio Jesus está dizendo sobre a importância de compreender. Diga comigo assim, compreender. Não basta pregar a palavra, queridos. Nós temos que trazer também compreensão, clareza. Os corações que são simbolizados aqui por um solo à beira do caminho são exatamente os corações superficiais. São aquelas pessoas que não têm profundidade. E é por isso que é tão necessário que o semeador não somente semeie, mas prepare o terreno de que maneira? Trazendo clareza e compreensão. A compreensão ela é necessária porque a compreensão nada mais é do que a revelação. É o momento em que a palavra como semente cai sobre o coração, mas ela não é somente recebida, ela é também compreendida. E isso faz com que ouvidos espirituais, isso faz com que olhos espirituais, isso faz com que uma atmosfera espiritual seja preparada para que aquela pessoa aprofunde a semente. E é isso que o Senhor Jesus está nos dizendo. Do contrário, o que acontece, né, talvez aqui numa figura de linguagem, né, vem o maligno, arrebata aquilo que foi semeado sobre o coração. Portanto, nesse primeiro ponto, eu entendo que cabe a nós, semeadores da boa notícia, em primeiro lugar, não desistir. Diga comigo assim, não desistir. Sabe, pessoas com corações superficiais, elas tendem a receber, mas se você
não for intencional, se eu não for intencional, muitas vezes essa pessoa vai desistir e você também. Porque a semente não penetrou sobre o coração. Porque ainda não houve uma revelação. Nós precisamos trabalhar de tal maneira sobre aquela semente e sobre aquele solo, a ponto de que ele vença o que nós chamamos de superficialidade. E o que nós mais temos na sociedade dos nossos dias é exatamente isso. Pessoas superficiais na fé. Pessoas que se contentam com simplesmente dizer que fazem parte de uma religião, dizer que fazem parte de uma igreja. Isso é superficialidade. Isso não revela os propósitos de Deus sendo vividos em sua vida. Pelo contrário, revela que as pessoas não estão permitindo que a semente penetre lá profundamente no seu coração. Então, em primeiro lugar, o semeador, esse que leva a semente, precisa ter um propósito bem definido, ser paciente, não desistir, demonstrar amor, demonstrar cuidado, até que essa semente possa germinar. Amém? O próximo solo que Jesus fala é sobre o solo rochoso. Vamos ver algumas características. No verso 6, aliás 5 e 6, ele diz: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto não ser profunda a terra, e saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Agora a explicação de Jesus. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, logo, olha só que engano aqui, né? Recebe com alegria. Mas ela não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Veja que o próprio Jesus estava aqui mencionando sobre um outro tipo de solo, que é aquele solo que recebe inicialmente com alegria. Não sei se você já teve alguma experiência assim, mas quando, por exemplo, vamos falar para algumas pessoas: olha, eu gostaria muito de ir lá na sua casa, anunciar as boas notícias. E aí a pessoa fala: mas o que é boas notícias? E aí você talvez vai dar aquela explicação clássica, né? Olha, boas notícias é um tempo que nós paramos para estudar a palavra, para fazer uma oração, para ter um tempo ali de compartilhar. E normalmente pessoas educadas, né, na sua grande maioria receptivas, elas recebem com alegria. Elas falam: olha, tudo que é de Deus é bom, né, é importante. Vem assim, venha na minha casa, né, vai ser uma alegria. Só que muitas vezes isso é uma espécie de engano. Porque alguns de nós não sabemos reconhecer que aquele solo rochoso, na verdade, ele é só o solo emocional, que na hora recebe com alegria. Mas o que o texto da palavra diz? Quando vem a perseguição, quando vem a luta, quando vem o escândalo, quando vem as crises, logo essa pessoa o quê? Se aparta da verdade. Então nós temos hoje uma sociedade marcada por solos emocionais. Pessoas que são exatamente assim. Elas até recebem com alegria. Se chamá-las para participar de um culto, se chamá-las para participarem de uma célula, se falar para elas assim: olha, vamos fazer uma oração. Sim, oração é muito bem-vindo na minha casa. Mas será que é a mesma coisa do que perseverar em todos os momentos de sua vida? Obviamente que não é. A perseverança é uma característica de pessoas realmente salvas, de pessoas realmente convictas na sua fé. Porque uma pessoa convicta na sua fé, ela não depende das circunstâncias para servir o Senhor. Uma pessoa convicta de sua fé, ela não depende de que as estações estejam ao seu favor para que o nome de Deus seja glorificado em sua vida. Elas, no meio da perseguição, no meio da luta, no meio das tristezas, ainda assim glorificam o nome do Senhor. E é por isso que você, semeador, nós semeadores da boa notícia, precisamos estar atentos a esse chamado. O solo rochoso é o solo emocional. Qual é a maneira que eu lido com esse tipo de solo? Ora, eu preciso discipular essa pessoa. Eu preciso levar a palavra mais intencionalmente ao seu coração. Eu preciso preparar essa pessoa
para que ela possa enfrentar as adversidades da vida. É nesse momento que você vai, muitas vezes, não só semear a boa notícia, semear a palavra de Deus, mas vai ensinar essa pessoa a manter essa palavra ali dentro do seu coração, mesmo nos seus momentos de luta, mesmo nos seus momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza. Porque a palavra somente semeada, como nós acabamos de ver a explicação de Jesus, ela não vai fazer o efeito se com clareza não houver uma explicação. E a quem compete explicar? Olha para quem está ao seu lado e fala, é a você mesmo. É a nós compete esse lugar da explicação, do entendimento, da clareza, para que o Senhor possa então cumprir todos os seus propósitos. Vamos ao terceiro tipo de solo, que é o solo que Jesus fala, o solo com espinhos. Vamos encontrar também essas pessoas. E ali a explicação do verso 7, outra parte, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Agora a explicação de Jesus, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, sufocam a palavra, e ela se torna o que, irmãos? Infrutífera. Olha só. Então há um tipo de pessoa que vai receber também a palavra, vai receber a semente da palavra de Deus. Mas quando essa semente estiver ali crescendo, os espinhos, diz a Bíblia, vão sufocar o seu crescimento. A explicação de Jesus, o que são esses espinhos? Bom, os espinhos são os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas. Isso tudo sufoca a palavra e a torna infrutífera. Então esse é o tipo de característica do coração dividido. Você também vai encontrar esse tipo de coração. É o coração daquela pessoa que ela quer Jesus. Ela sabe que Jesus é importante. Muitas vezes, como nos outros textos que nós lemos, ela também vai receber com alegria. Que bênção, a palavra de Deus na minha casa, oração, olha que bênção. Porém, o coração dessas pessoas é um coração dividido. Jesus já estava sinalizando e dizendo, olha, se a semente cair em um tipo de coração como esse, se prepare, porque obviamente ele pode ser sufocado pela fascinação das riquezas, pela fascinação da vida, e é esse o nosso papel. Qual é o nosso papel? Explicar para essas pessoas um dos princípios mais importantes da palavra de Deus, que se chama, repita comigo, vamos lá, prioridade. Sim, é Mateus capítulo 6, verso 33, e você conhece esse texto da palavra claramente. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, a palavra, ela coloca a vida em perspectiva, quando ela diz assim, olha, tem prioridade. E a prioridade é, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Significa que eu não posso negociar o reino de Deus. O reino de Deus, o compromisso com o Senhor é inegociável. Porém, Jesus já nos alertava que essa semente vai enfrentar problemas. Por quê? Porque essa semente é uma semente dividida. Ela está sendo atraída pela fascinação da riqueza. Eu disse hoje de manhã, gente, e repito a vocês, Deus não tem problema nenhum com prosperidade, muito pelo contrário. O povo de Deus tem que ser um povo próspero, abençoado, tem que crescer mesmo em tudo aquilo que você puder crescer através dos dons, dos talentos. Deus tem riquezas e abundâncias para o seu povo, portanto nós sempre profetizamos que em nosso meio o povo prospere mesmo, crie novas empresas,
né, se desenvolva na vida profissional de uma maneira excelente, que você possa produzir frutos, que você possa empregar muitas pessoas, que você possa ser um instrumento na sociedade com o teu dom, com o teu talento, ganhe muito dinheiro para a glória de Deus, mas o dia que o nosso dinheiro, o dia que a fascinação da riqueza, a ambição pelas questões materiais forem maiores do que a nossa responsabilidade com o reino de Deus, pode ter certeza, a bênção se tornou uma maldição. Porque é exatamente isso que acontece, sim ou não? Às vezes nós lutamos tanto para que alguma bênção chegue à nossa casa. Algumas pessoas às vezes passam a sua vida orando: Senhor, me prospera, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá uma ideia, uma direção para que eu possa prosperar. E Deus é especialista em fazer o seu povo prosperar. Porém, nós não podemos esquecer que a mesma bênção que Deus nos deu, se não for colocada no seu exato lugar, ela pode se tornar uma maldição. Jesus estava falando sobre esse coração. Qual que é o nome desse coração? É o coração dividido. É o coração que não entendeu que a vida profissional, que os meus sonhos, que os meus projetos, por mais que eles sejam, sim, legítimos e é da vontade de Deus, eles precisam se submeter ao reino do Senhor, conforme Mateus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Eu estou falando com alguém essa noite aqui, amém? Sabe, essa é a palavra de Deus, irmãos, não é a minha palavra. Como eu disse para vocês, o texto é autoexplicativo. Se eu não pregasse aqui hoje, se você só lesse isso e compreendesse, já seria suficiente. Porque não é o que eu estou interpretando, é o que nós estamos lendo aqui das Escrituras, é o tipo de solo, é o tipo de coração que Jesus disse que iríamos encontrar. E na sociedade dos nossos dias, o que nós mais encontramos é exatamente esse solo. É o solo do coração dividido. Que ele tem tanta intenção nas questões materiais, que ele se esquece as prioridades da sua vida. O reino de Deus vem em primeiro lugar. E quando colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, Deus não tem dificuldade nenhuma de abençoar e prosperar as nossas casas. Pelo contrário, a bênção dele vem de uma forma ordenada, assim como lá, Gênesis capítulo 26, na prosperidade de Isaac, quando ele abriu os poços. Esse é um texto magnífico da palavra de Deus, que mostra que aquele homem, quando estava caminhando pelo deserto, quando ele encontra um lugar de prosperidade, a Bíblia fala que ele abre ali poço, ele arma sua tenda e ele estabelece um altar. Mas mais do que isso, a Bíblia fala que ele fez isso com prioridade. Ele não só abriu um poço, ele não só armou uma tenda, mas a Bíblia diz, em primeiro lugar, ele estabeleceu um altar ao Senhor. E o altar sempre vem em primeiro lugar. Quando o altar está, ou seja, quando a prioridade vem em primeiro lugar, o reino de Deus vem em primeiro lugar, então as outras coisas vêm na sequência de forma ordenada e abençoada. Deus abençoa a nossa família, Deus abençoa o nosso trabalho, Deus abençoa sonhos e projetos quando eles se submetem à vontade do Senhor. E é isso que nós encontraremos, corações divididos. Como vamos tratar com essas pessoas? Dizendo a elas: olha, eu vejo em você, eu vejo na sua casa grandes bênçãos, grandes potenciais. Parabéns por ser um empreendedor de sucesso. Parabéns por ser uma pessoa tão abençoada na sua comunicação, tão abençoada nos seus negócios. Parabéns pelo profissional que você é. Mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. E quando estabelecemos isso, nós estamos discipulando, nós estamos ensinando, nós estamos trazendo novas experiências a essas pessoas. E por fim, a boa terra. Diga comigo, a boa terra. Ah, como essa é boa, né? Pastor, eu quero só boa terra, né? Eu quero só esse tipo de solo. Vamos ver quais são as características desse solo. Outra parte caiu entre os... Opa, vou mudar aqui. Se for para mim, eu não estou aqui, tá, gente? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. A explicação. Mas o que foi semeado em boa terra é o que
ouve, veja as características que nós estamos lá no início. É o que ouve, compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Repita comigo mais uma vez. Ouve, compreende e dá fruto. Esse é o melhor, né? Agora veja que até a Bíblia, né, na sua expressão ali, ela fala assim, onde que está aqui, né? Outra enfim. Né? É como se o escritor aqui estivesse falando assim, ufa, chegou naquele tipo de solo ideal. O solo que recebe a palavra com alegria, mas não só recebe com alegria, é o solo que também compreende, é o solo que também frutifica. E é lindo ver que, sabe, pessoas também são abertas em seus corações suficientemente para receber com alegria, compreender e frutificar. Talvez alguns de nós vamos encontrar em nossa boa notícia, pastor, eu peguei só solos rochosos. Né? O outro vai falar, pastor, mas olha, parece que a minha semente só caiu à beira do caminho. Sabe, são situações que nos levam a pensar que, pelo menos aos nossos olhos, né? Olha, não tem jeito, será que vai frutificar mesmo? Eu estou aqui para dizer para você que, em primeiro lugar, a nós não compete escolher o tipo de solo. Nós não escolhemos. Porque se fôssemos, olha, eu vou escolher só solo bom. Né? Pastor, eu estou aí pensando em ministrar minhas boas notícias e eu já estou procurando o perfil das pessoas. Eu já até postei nas redes sociais. Você que tem solo bom, pode me ligar. Né? Você que é receptivo, pode me ligar. Mas não é assim, queridos. Encontraremos pessoas com solos rochosos, terras duras, terras difíceis, pessoas cuja semente está frutificando entre os espinhos, ou seja, sufocados. E qual é o nosso papel? O nosso papel é ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas. O nosso papel é semear a palavra, não de forma seletiva. Tem gente que vai querer ser seletivo nesse processo. E eu estou aqui para te dizer que não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Quando nós estávamos pensando sobre as nossas boas notícias, né, um dos princípios que eu, pelo menos, utilizei foi aquele de Eclesiastes que eu já falei. Pela manhã semeia a tua semente, à tarde não repouses a mão. Ou seja, o que eu fiz? Mandei o convite no atacado. Recebi a resposta no varejo. Né? Alguns poucos só falaram, ok, eu quero. Mas amém, deu certo. Mas o que eu fiz? Semeei pela manhã, semeei à noite, e as pessoas que foram frutos da minha semente, do lançar da minha semente, foram pessoas que Deus colocou no meu coração. Foram pessoas que eu não fiquei escolhendo, esse é terra boa, vou escolher, esse não é terra boa. Não, aliás, eu nem sei qual vai ser o fruto ali. A minha oração é para que esse fruto realmente se concretize. A minha oração é para que haja lá nesses dias de partilha, compreensão. Que o Evangelho seja pregado, que a palavra de Deus seja clara, que sejamos instrumentos do Senhor e que no final essa pessoa se renda em reconhecimento. Jesus é o Senhor. Esse é o grande objetivo, meus irmãos. Então, nós temos que, nesse último caso, né, de uma terra boa, fazer o quê? O que precisamos fazer? Diga comigo assim, investir tempo. Se você encontrar alguém que é assim, receptivo, que compreende a palavra, que frutifica, invista tempo nessa pessoa. Na nossa reunião do mês passado da liderança, como eu já disse para vocês, eu fiquei feliz demais, porque quando falei assim, quem aqui, líder dessa casa, líder de célula, quem aqui é fruto de boas notícias? Para nossa alegria, muitos irmãos levantaram suas mãos, porque é o sinal claro de que o Senhor chegou àquele coração através de uma semente que foi semeada.
E que hoje essa pessoa frutifica. Como que ela frutifica? Servindo ao Senhor nessa casa, discipulando vidas, caminhando com outros irmãos. Olha que bênção. Por isso não podemos subestimar. Talvez essa pessoa que você está fazendo boas notícias, talvez você não enxergue nele um líder. Talvez você pense hoje, meu Deus, essa pessoa, olha, né, será que essa pessoa tem condições mesmo? Será que essa pessoa está compreendendo o que eu estou falando? Mas sabe, ao final Deus pode realizar um milagre tão grande. Você não tem ideia. Amanhã esses queridos irmãos que hoje são somente alvos, poderão ser líderes, poderão ser instrumento de mudança, poderão mudar o destino de suas casas, dos seus filhos, das suas famílias, porque a palavra de Deus foi pregada em seus corações. Tem milagre maior do que esse, irmãos? Não tem. Vermos um coração realmente, genuinamente transformado, é um grande milagre nos nossos dias. E essa tem sido a nossa oração. Senhor, como diz a canção do Raul, né? Levanta-nos para que possamos ser, né, nessa cidade, né, na região toda, Arapongas, Apucarana, Astorga, Sabáudia, Londrina, Rolândia, em todos os lugares onde colocarmos ali a planta dos nossos pés e levarmos a boa semente. Senhor, levanta-nos como um farol sobre essa cidade, sobre essas vidas, sobre essas famílias, para sermos instrumentos do Senhor. Você recebe essa palavra? Quero convidar o louvor e quero te convidar a ficar em pé. Sabe, essa é a nossa responsabilidade, semear as boas notícias, né? Deus nos chamou para esse lugar, o lugar de semeadura. Mas pastor, né, e o que acontecerá depois daí? Veja, nós, quando ocupamos o lugar que Deus nos chamou para semear. Germinar é com o Senhor. Nós oramos sobre a terra, nós trabalhamos aquela terra. O germinar vem de Deus, vem da nossa fé, do nosso entendimento de que o Senhor pode operar naquele lugar um grande milagre. É o texto da palavra de Deus que diz, Paulo pregou, Apolo regou, mas o crescimento quem deu foi o Senhor. Talvez você vai cumprir o seu papel, né? Um vai pregar, o outro vai regar. Nós seremos instrumentos do Senhor para arar aquela terra, para preparar aqueles corações, mas o crescimento vem do Senhor. O milagre, o despertamento é Jesus. Mas se nós não estivermos sintonizados com a palavra dEle, com a vontade dEle, esse sobrenatural não vai acontecer. Então esse é o tempo que Deus nos chamou, esse é o tempo que Deus preparou para que a sua igreja pudesse ser aquilo que ela realmente foi chamada nas Escrituras para ser, o sal e a luz dessa sociedade. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Jesus nessa terra. O embaixador é um oficial representante. Você é um oficial representante do reino de Deus. A Bíblia também diz que nós somos para com o Senhor a bandeira de Cristo Jesus. Você representa o Senhor nessa terra. Você representa a palavra de Deus. Você representa o reino dele. Então não compete a nós nos unir aos murmuradores sociais e passar a nossa vida, gastar a nossa vida nas murmurações, nos problemas. Não, Deus nos chama para sermos os agentes de transformação. E o agente de transformação é esse que cumpre a vontade de Deus. A palavra no verso inicial que nós lemos, verso 3, e o semeador saiu a semear. O ano passado, eu lembro que eu fiquei um pouco frustrado, porque as minhas casas de boas notícias, né, não estavam dando certo. Eu queria dizer para você que acontece com a gente também. Às vezes, esse ano, graças a Deus, pipocou boas notícias, glória a Deus, né? Mas o ano passado foi diferente, eu tive muita dificuldade. Teve desistência ali aos 45 do segundo tempo, e eu falei, Senhor, né, frustrante isso. Mas Deus também me ensinou algumas preciosas lições. A primeira delas foi, não desista. Não desista.
sabe? A gente viu tantos frutos que são frutos exatamente de perseverança. E eu queria motivar você que talvez semana passada lançou a tua semente, talvez semana passada você falou com pessoas, talvez até você recebeu alguns nãos, algumas rejeições. Eu quero animar o seu coração e lembrar você do texto de Eclesiastes: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não repouses a mão. Ainda é tempo de semear. Boas notícias não é uma estação somente da vida da igreja que nós vivemos no mês de agosto de cada ano, não. Entenda que Deus nos está chamando para viver um estilo de vida, um lugar onde nós, em agosto, em setembro, em outubro, em novembro, sempre semearemos a palavra de Deus. Então amanhã é dia de oportunidades, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, todos os dias é dia de oportunidade, é dia de lançar a semente. Eu vejo com muita clareza, e que Deus tem dito aos nossos corações, os campos estão brancos. A mesma palavra que Jesus usou para os discípulos lá no Evangelho de Lucas: os campos estão brancos. Gente, pessoas estão sedentas, pessoas estão famintas. Não caia nessa ideia de que algumas pessoas estão dizendo que ninguém quer saber de Deus, de que as pessoas estão com o coração endurecido. Eu digo a você com toda a clareza do meu coração: isso é mentira. As pessoas estão sedentas, elas estão com fome, elas precisam de Jesus, elas precisam de sentido, elas precisam de direção, elas precisam de alguém que comunique com clareza o Evangelho aos seus corações. Alguém corajoso, alguém ousado, alguém que vence a sua própria timidez em nome do Senhor, alguém que deixa a sua zona de conforto, alguém que deixa os empecilhos, todas as barreiras, os obstáculos de lado em nome do Senhor. Porque esse alguém sou eu, esse alguém é você, que nós entendemos que a prioridade das nossas vidas é o reino de Deus. E é por isso que para nós não pode ser só um discurso. Como é que eu falo que a prioridade da minha vida é o reino de Deus, mas eu não tenho tempo para Ele? Como é que eu falo que a prioridade da minha vida é o reino de Deus, mas eu não tenho tempo para sair e lançar a semente? Deus nos está chamando para uma estação que é muito mais espiritual do que você imagina. Quando nós estamos tocando esses corações, nós estamos indo lá no inferno buscar almas perdidas que muitas vezes foram ceifadas pelo inimigo, são fruto de investidas aonde Satanás tentou muitas vezes desanimá-los, fazê-los desistir das promessas de Deus, mas o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, levantou homens e mulheres como eu e você, apaixonados pelo Senhor, apaixonados pelo seu reino e acreditando ainda que é tempo de semear as boas notícias, a palavra de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar,
Deus, eu sinto de orar essa noite por encorajamento, sinto de orar por fortalecimento, para que o Senhor possa trazer ousadia sobre você, sobre a sua casa. Sabe, você sabe, os filhos das trevas muitas vezes têm sido até mais ousados do que os filhos da luz. Os nossos dias não negam isso. Nós vemos, entristecido com os nossos olhos, temos visto a decadência social, nós temos visto a decadência moral, decadência espiritual, a decadência familiar, e tudo isso é fruto da ausência de resposta do povo de Deus. Por vezes estamos assistindo, sentados, vendo o povo de Deus ser humilhado, estamos assistindo sentados, vendo muitas vezes o inimigo pisoteando as pessoas, as famílias, sendo que Deus nos chamou para esse lugar de sermos o sal, de sermos a luz, de fazermos a diferença. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe tanto comigo, porque eu creio que Deus não nos chamou para esse lugar de covardia. Deus nos ungiu com espírito de coragem, com espírito de ousadia. O Senhor nos revestiu de poder, de autoridade. Foi Ele mesmo que disse: vocês vão pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o principado do mal, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Essa é a palavra do Senhor. Portanto, não temeremos. Portanto, hoje precisamos pedir: Senhor, nos reveste com ousadia, com coragem, nos reveste com a Tua verdade, com a Tua palavra, que eu não tema, Senhor, nada e ninguém, eu tema tão somente o Senhor. Sim, Jesus, traz essa clareza sobre a Tua igreja, traz essa clareza sobre os nossos corações, e nos leve, Senhor, para esse lugar de confiança total e plena na Tua palavra, Senhor. Eu creio que esta semana, assim como lemos o texto de Hebreus, essa semana, quando a Tua palavra for semeada ali em muitos corações, vai se cumprir o que Hebreus disse: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais importante do que uma espada de 2 gumes, vai dividir alma e espírito, juntas e medulas. O Senhor trará discernimento, o Senhor trará clareza. Creia, semeie a palavra. Permita que o Senhor use a sua boca, use a sua influência, use os seus relacionamentos, para que a boa semente do reino de Deus, plantada sobre aqueles corações, possa frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1, para a honra e glória do nome do Senhor. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por nos dar tanta clareza daquilo que devemos ser como igreja. Obrigado por essa estação que nós estamos vivendo, a estação das boas notícias. Eu creio, pela fé, eu já posso contemplar grandiosos frutos de tanto trabalho, Senhor, de tanta semeadura. Pelos olhos da fé, vemos o inferno sendo saqueado e o reino de Deus avançando em toda a região que nós estamos plantados, e onde colocarmos a planta dos nossos pés. Pela fé eu declaro, Senhor, ali haverá cura, salvação, mudança de vida, famílias serão estruturadas segundo a palavra de Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado por essa estação linda, Senhor. Produz em nós um espírito de responsabilidade coletiva, onde todos, não apenas não apenas alguns, mas todos sairemos com alegria, em paz seremos guiados, conforme a Tua palavra diz.
aonde semearemos a semente do reino de Deus, para que o teu nome seja glorificado. Agora nos unge para essa tarefa mais uma vez. Aqueles que ainda essa semana vão lançar a semente, capacita, dá graça a cada um deles, Senhor, para que, segundo a tua vontade, possamos ver mudança de vida em nome de Jesus. Eu quero te convidar essa noite a dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Declare com fé, com ousadia. O Senhor vai te usar para a glória dEle, para o louvor dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Aplauda mais forte para Jesus. Tudo é para a glória dEle. Tudo é para que o nome dEle seja glorificado, seja exaltado, Senhor. Sim, Jesus. Tu tens preeminência, Jesus. Em todas as coisas, seja o centro e nos abençoe. Pai, agora nos dê uma semana de vitórias, que o teu povo saindo, saia com alegria, e a semente do teu reino seja plantada sobre os corações. Essa é a nossa oração, gratos, em nome de Jesus. Abraça quem está ao seu lado aí, dá um forte abraço. Deseja uma semana de bênção, de vitórias, em nome de Jesus.